Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o Banco Central subiu pela quinta vez a taxa de juros, o que não vai parar por aí. O objetivo é frear a inflação, que está perto de 10% nos últimos 12 meses. Essa já é a segunda reunião em que os juros sobem em 1 ponto percentual. A taxa agora foi para 6,25% ao ano, é a maior desde agosto de 2019. E mesmo com a alta da inflação, alguns serviços andam na contramão e registram baixas. 10 serviços registraram deflação no acumulado entre janeiro e agosto de 2021. Os dados são do IBGE, que é responsável pelo cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que indica a inflação no Brasil. Até agosto, o IPCA acumulado ficou em 5,67%, a taxa mais alta desde 2015, quando atingiu 7,06%. O setor de serviços é o que apresenta a recuperação mais lenta e desigual, mesmo sendo de maior peso na economia global. A deflação mais expressiva entre os serviços foi a das passagens aéreas, cujos preços acumulam uma queda de 33,81% ao ano. Seguida pela de transportes por aplicativos, que teve um recuo de 14,33%. Dos 377 produtos e serviços que compõem o IPCA, 59 registraram taxas negativas entre janeiro e agosto. A grande maioria são alimentos, com 35 produtos, 14 são itens não alimentícios e 10 são de serviços. Para o governo, a meta central para a inflação em 2021 é de 3,75%, podendo chegar a 5,25%. Mas na análise de especialistas já ultrapassa 8%. Para 2022, a inflação dá mostras de estar fora do esperado. O mercado financeiro elevou a sua estimativa de 4,03% para 4,10%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se oscilar entre 2% a 5%. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos autorizaram a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid da Pfizer para maiores de 65 anos, pessoas com alto risco de contrair uma forma grave da doença e aquelas em ambientes de alta exposição ao vírus. A Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos, o equivalente à Anvisa no Brasil, autorizou o procedimento na quarta-feira. Assim, dezenas de milhões de americanos poderão receber um reforço 6 meses após a segunda injeção. A decisão era esperada após um painel independente de especialistas convocado pelo FDA votar na semana passada a favor de recomendar a medida. Mas o mesmo grupo recusou uma proposta inicial da Pfizer apoiada pelo governo do presidente Joe Biden para aprovar reforços para qualquer pessoa com mais de 16 anos de idade. O painel, que inclui virologistas, pesquisadores de doenças contagiosas e epidemiologistas, concluiu que o risco-benefício é diferente para os jovens, especialmente os homens com risco de miocardite. O uso de terceiras doses da Pfizer está atualmente sendo analisado por outro painel de especialistas convocado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que pode fazer outras recomendações sobre quem é elegível para receber o reforço. Por exemplo, caso a obesidade gere em uma pessoa um alto risco de sofrer Covid severa, isso abrangeria mais de 42% da população dos Estados Unidos. Aqueles que foram vacinados com os imunizantes da Moderna ou da Johnson & Johnson estão agora esperando para saber se receberão outra dose. E olha só, a lava que jorra do vulcão na ilha espanhola de La Palma danificou mais de 300 construções. Entre elas, centenas de moradias e à medida que a rocha derretida se dirige ao mar. Cerca de 6 mil pessoas foram obrigadas a deixar a região. Moradores da ilha espanhola de La Palma receberam ajuda para deixarem suas casas à medida que a lava do vulcão Cumbre Vieja avançava na quarta-feira. Outros residentes assistiam ao material vulcânico rastejar pelas encostas. Muitos lamentam a destruição de centenas de casas e prédios, enquanto outros admiram a fúria e a beleza da natureza. Y aunque me encontrase en una lucha interna entre
lo bello de la situación y la oportunidad única de poder... Eu estou numa luta interna entre a beleza dessa situação e a oportunidade única de poder viver essa experiência e a tristeza e pena que sinto por todos que perderam suas casas e cujas vidas mudaram para sempre. Isso é mesmo doloroso e me faz sentir mal por estar aqui. Y me puedo llegar a incluso sentir mal por mi propia presencia en esta isla. He venido a ver el volcán, más allá de la tragedia que... Vim ver o vulcão, apesar da tragédia que significa para muitas famílias, que é muito triste, essa é uma situação especial, é única. Achei que nunca viveria algo assim, por isso não pude deixar de vir ver isso. Nunca em sua vida e não pude evitar el venir a verlo. De acordo com autoridades, a lava perdeu velocidade na quarta-feira, mas ainda avança sem freio, multiplicando os estragos causados diante da impotência dos moradores da região. O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo no sul de La Palma, uma das 7 ilhas que compõem o arquipélago das Ilhas Canárias, na costa do Marrocos. Centenas de bombeiros lutam para proteger várias sequoias gigantes nos Estados Unidos, em um claro alerta de que as árvores estão ameaçadas pelos incêndios descontrolados que assolam o oeste do país. Vários focos de incêndio estão ocorrendo nas florestas do estado americano da Califórnia, onde a enorme espécie é encontrada. Na segunda-feira, a equipe responsável pela região informou que o incêndio Indy, que já carbonizou cerca de 100 quilômetros quadrados, havia penetrado nos remotos bosques de Pyron Sequoia e Red Hill. No vizinho bosque de Long Meadow, as chamas se espalharam até o topo de pelo menos uma das árvores. Os incêndios florestais que atingem o topo das árvores, principalmente as muito altas, podem se espalhar rapidamente na floresta e cobrir uma grande área. Mais ao norte, o incêndio do complexo KNP continuava ameaçando a chamada Floresta Gigante. É lá que está localizada a General Sherman, a maior árvore do mundo, com uma base de 11 metros de diâmetro e uma altura de 83 metros. Na semana passada, esta gigante foi coberta por uma camada de material antifogo como precaução. A Califórnia e outras partes do oeste dos Estados Unidos estão passando por uma forte seca. Os cientistas acreditam que a atividade humana está aquecendo o planeta e alterando os padrões climáticos, transformando os incêndios florestais, deixando-os mais quentes, mais intensos e mais destrutivos. E para encerrar, a União Europeia quer impor o carregador universal para todos os smartphones. O projeto desperta a oposição da gigante americana Apple. Será o fim dos carregadores incompatíveis que lotam as gavetas? É que a Comissão Europeia quer impor um carregador universal para smartphones e outros dispositivos eletrônicos. O projeto, que desperta a oposição da gigante americana Apple, visa atender aos direitos do consumidor e do meio ambiente. Donc le chargeur universel, évidemment, vous connaissez tous ce que c'est, il s'agit évidemment... O carregador universal, é claro, todos vocês sabem o que é ter a capacidade de recarregar aparelhos que agora fazem parte do nosso dia a dia elétrico e eletrônico. Todos nós temos vários carregadores para os dispositivos e objetos que usamos. Também temos muitos deles que não usamos há anos, mas que guardamos porque nunca sabemos se poderão ser úteis um dia. Algo precisava ser feito. Nombreuses années, mais qu'on garde, on ne sait jamais, ça peut servir un jour. Enfin, en un mot, il fallait faire quelque chose. O regulamento proposto nesta quinta-feira pelo Executivo Europeu terá de ser aprovado pelos eurodeputados e Estados-membros. O projeto foi apresentado em 2009 pela Comissão e foi objeto de uma resolução do Parlamento Europeu em janeiro de 2020, mas até agora encontrou forte resistência por parte da indústria. A União Europeia pretende impor a porta USB-C a todos os dispositivos eletrônicos, o que permitiria o uso de qualquer carregador em qualquer lugar do mundo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.